todas as sessões de julgamento, né, do nosso judiciário mineiro. É um prazer estar aqui perante essa tribuna virtual. Sem mais delongas, o plano de fundo dessa sustentação oral trata-se de habeas corpus impetrado em face de Tales, em decorrência de decisão de decretação e conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva. O paciente foi preso em suposto flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, e o procedimento fora homologado, visto que foram cumpridas todas as formalidades requeridas pela legislação. Contudo, trata-se de um flagrante forjado. A defesa entende que este não é o momento processual adequado para que se discuta o mérito da ação penal, visto que agora, na última semana que fora apresentada a defesa, a denúncia do Ministério Público. Contudo, se faz necessário fazer uma ponderação e uma breve síntese dos fatos em face para melhor elucidação do que tem sido sustentado nessa tribuna virtual. O paciente foi preso em um flagrante delito e a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ela utiliza de argumentos genéricos e abstratos, considerando a diversidade e a quantidade de drogas, a reincidência criminal específica, os antecedentes criminais, uma suposta dedicação a atividades criminosas e uma prática de um novo delito durante o cumprimento de pena. Com a devida máxima vênia, a defesa entende que a argumentação de um novo cometimento de crime durante a execução de pena não pode ser utilizada para argumentar em face da decretação de prisão, visto que não existe trânsito em julgado e que a previsão constitucional, conforme aduz a nossa Magna Carta, que ordena, que coordena todo o nosso ordenamento jurídico, é de que todos devem ser considerados inocentes até o trânsito em julgado. Posterior a isso, a defesa também trouxe algumas discussões em face do constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva ela não pode ser uma resposta automática à imputação do crime de tráfico de drogas e, conforme mais uma vez a nossa Magna Carta, a liberdade ela é a regra, ela não é exceção. Então, todos os crimes em que cabem a concessão de liberdade provisória, assim deve ser feito. Posterior a isso também, há que se ponderar de que, no momento da abordagem policial, haviam testemunhas no local e que o flagranteado, inclusive, não portava nada de ilícito. E que fora acostado também aos autos outros boletins de ocorrência em face de outras pessoas que foram presas pela mesma guarnição, especificamente um policial militar diretamente, onde fora representado por essa defesa técnica na Promotoria de Direitos Humanos e Controle da Atividade Policial, visto que todas essas outras pessoas foram presas com a mesma narrativa, do mesmo modo, no mesmo aglomerado, com o mesmo policial, e todas alegam terem sido forjadas. Considerando a previsão constitucional do princípio da presunção de inocência, do indúbio pro réu e do princípio da liberdade da pessoa, da dignidade da pessoa humana, sustentaram um decreto prisional com a percepção da defesa devido à máxima vênia, com uma fundamentação completamente abstrata, visto que temos diversos julgados do STJ nesse sentido, aduzindo que a quantidade e a diversidade de drogas não são fatores suficientes para ensejarem na segregação cautelar, considerando ainda a previsão e a jurisprudência dos tribunais superiores de que a decisão que decreta a prisão preventiva, ela não pode ter uma fundamentação abstrata que serviria para qualquer outro caso. Ela deve ter uma demonstração concreta do risco. E no caso do Tales, aqui presente neste momento, não entende a defesa de que há uma regulamentação, de que há uma fundamentação na decisão que decreta a prisão, que seja concreta, que demonstra e evidencia de uma maneira cristalina um risco que a liberdade do paciente colocaria a garantia da ordem pública e da ordem econômica, a ordem tributária e fiscal, bem como assegurar o cumprimento e a aplicação da legislação penal, visto que o paciente é a pessoa que possui residência fixa, trabalho lícito e formal, estava em liberdade em algum tempo e não tinha até então qualquer outro comunicado de cumprimento ou de prática de crime. Trata-se de pessoa que fora presa dentro de um aglomerado por outros policiais que já haviam apreendido outras pessoas da mesma maneira, e tal fator, ele traz uma subserviência, ele evidencia
um problema institucional que será discutido posteriormente em sede de ação penal. Mas aqui, perante essa tribuna, o que requer essa patrona é de que seja concedido ao paciente a restituição de sua liberdade para que responda às acusações que lhe são imputadas em liberdade com a aplicação de medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando a possibilidade prevista não somente na legislação, mas também na jurisprudência dos tribunais superiores, mas considerando ainda todo o contexto fático-jurídico que traz ali uma anomalia do que se é narrado atualmente, do que se é previsto e tem acontecido, né, nos crimes em face do tráfico de drogas. Por fim, e não menos importante, também entende essa defesa que deve ser considerado o atual cenário do sistema prisional de Minas Gerais, que hoje enfrenta condições de superlotação que constantemente são alvos de matérias jornalísticas, justamente por essa utilização, né, da prisão preventiva de tal maneira indiscriminada, porque não entende, mais uma vez, com a devida máxima vem, né, essa defesa técnica, de que são preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313, porque considerar a gravidade do delito em abstrato pela quantidade de drogas e considerar a reprimenda máxima do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, não entende a defesa que tais fatores, de uma maneira isolada, sejam suficientes para ensejar na decretação da segregação cautelar, visto que, se isso fosse suficiente, qualquer pessoa presa pelo tráfico de drogas ficaria presa, então, preventivamente, porque o crime tem a mesma pena para todo mundo e a grande maioria das apreensões, elas tratam de grandes quantidades ou, quando não são grandes quantidades, são quantidades diversas, frações pequenas de diversas substâncias. Então, perante a todo o exposto aqui nessa tribuna virtual, não vou mais me delongar, mas o que se espera é o conhecimento e o provimento do presente habeas corpus, restituindo a liberdade do paciente, não em plenitude, mas com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, visto que são oito possibilidades, como recolhimento noturno, proibição de se ausentar da comarca, determinação de comparecimento mensal e monitoramento eletrônico, que é o que se espera dessa defesa técnica. Muito obrigada a todos por terem ouvido essa aprendiz de advogada, e é sempre um prazer participar das sessões dessa Colenda Câmara Criminal.